Quem nunca leu, né, a história de Jonas, mesmo que não pela Bíblia, mas através de uma história, né, essa EBD infantil que conta bastante. E o que a gente sabe sobre Jonas? Jonas, ele é o único profeta que é mandado para fora. Os profetas de Israel, eles são mandados para pregar dentro de Israel. Mas Jonas, ele é um profeta que Deus manda ele sair de Israel para pregar fora. Ele manda eles até os assírios, o povo de Nínive, e pregar. E pedir para que eles se arrependam, né? Primeiramente, Deus, ele não é só o Deus de Israel. Ele se considera Deus de toda a terra. Por isso que ele se sente na autoridade para chegar num povo que não conhece a ele, porque os assírios tinham outros deuses, eles tinham vários deuses, para chegar, ó, é o seguinte, o Deus aqui sou eu, se arrependam, senão vocês vão sofrer. Primeiramente porque Deus, ele é Deus da terra. Ele não é só o nosso Deus, mas ele é Deus dos macumbeiros, ele é Deus de todos. Segundo, além dele se sentir que ele é Deus, ele fala que a maldade que havia em Nínive subiu. Porque Nínive era um povo imoral, era um povo cruel, que eles torturavam seus escravos quando haviam guerras. Eles pegavam o povo que era derrotado para ser seus escravos e torturavam, e além de eles ser pessoas gananciosas. Então, a maldade que havia naquela cidade tinha subido até Deus. E Deus chama Jonas para que Jonas vá até aquela cidade e pregue. E Jonas, ele se dispõe a ir, mas para Tarsis. Ele se dispõe a fugir, né, da presença de Deus. Claramente que Jonas, ele era um hebreu e ele sabe que Deus está em todos os lugares. Ele não está querendo fugir, mas fugir de Israel, porque era o lugar onde Deus se manifestava. Então ele, na cabeça dele, eu vou sair daqui porque Deus, ele não vai me incomodar se eu estiver longe, mas se eu estiver aqui, Deus vai me incomodar. E a gente conhece a história, ele pega um barco em Tarsis e ele vai. E ele acha, não, vou pegar o barco e vou. E Deus manda um vento. Aqui no capítulo 4 fala: e o Senhor, porém, fez soprar um forte vento. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus. Então ele começa uma tempestade. Não muito tempo que eles saem, começa essa tempestade. Então por isso que os marinheiros desconfiam que não é uma tempestade normal. Eles começam a clamar aos seus deuses. E no 5 fala que todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava o seu próprio Deus e atiraram carga. Eles começaram, a tempestade era tanta que eles começaram a jogar as cargas, o lucro que eles tinham, né, das embarcações, eles começaram a jogar fora. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão a se deitar, dormia profundamente. O capitão se dirigiu a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Você vê que Jonas, ele não estava nem aí. Isso mostra a irresponsabilidade do profeta, que a tempestade comendo, e ele vai lá, ele vai dormir. E o capitão vai lá incomodar ele: não, clame ao seu Deus. E no 7, então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. O engraçado aqui é que Deus, o que queria a sorte? Hoje, a sorte, né, Will? Seria os palitinhos hoje, os dados, e você vê que Deus controla até isso. Até o jogar dos dados, Deus controla. Ao ponto de eles descobrirem que era Jonas. Por isso perguntaram, sério, lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você pertence? Respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor,
Deus dos céus que fez o mar e a terra. Tu vê o mais engraçado que eu acho aqui? Qual que é o normal de falar? O Senhor, Deus, que criou os céus e a terra. Mas ele fala que o Senhor, Deus dos céus, que criou... Isso, Deus dos céus que fez o mar. Então, tipo assim, como você quer fugir desse Deus estando num lugar onde ele criou? Ali que foi o desespero dos marinheiros. Se você serve o Deus que criou o mar e a gente tá no mar, tipo, casa caiu pra nós, não tem o que fazer. Eu imagino a cena, né? Jonas, não, já sei porque tá acontecendo isso. É porque eu não quis fazer a vontade de Deus e Deus, ele veio atrás de mim. Ele deveria respeitar meu livre-arbítrio, né? Ele deveria... Não, eu tenho meu livre-arbítrio. Porque se eu tenho livre-arbítrio, ele teria que respeitar. Mas aqui você vê claramente que Deus não respeita. Deus vai atrás deles e glória a Deus, porque quando a gente quer fazer algo que é contra Deus e Deus vai atrás de nós. O ruim é quando Deus deixa, quando Deus se ira com a gente e fala, você quer fazer? Vai. Você quer... tira até o freio. Quer pecar, agora pode pecar desenfreadamente. Romanos 1, né? Isso mesmo. Tu vê que Deus vai atrás de Jonas e graças a Deus por essa misericórdia de Deus, muitas das vezes a gente começa a tomar por caminhos errados e Deus vai atrás de nós. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha feito. Visto que o mar está cada vez mais agitado, lhe perguntaram, o que devemos fazer para que você me mostre calma? Respondeu, pegue e me jogue no mar e ele se acalmará. Por isso eu sei que por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado mais violento. Mais um ponto, você vê que enquanto Jonas falou, me joga no mar que a tempestade para. Enquanto eles estavam tentando salvar Jonas, eles tinham um coração melhor do que de Jonas, né? Que Jonas não queria obedecer a Deus para pregar para um povo. É muito estranho. Um missionário que não prega o evangelho. Primeiro profeta que não queria pregar o evangelho. E eles ficaram com dó de Jonas e começaram a remar, se esforçar para chegar até a terra e não ter que jogar Jonas na água. E a gente faz isso, às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus. E quanto mais a gente vai contra a vontade de Deus, mais tempestade vem. E tu vai ver aqui que... mas não conseguiram porque o mar tinha ficado mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, porque tirou a vida deste homem, não cai sobre nós a culpa. Em seguida lançaram o oferecido. E esse se aquietou o mar. Quando eles jogaram Jonas, e assim, quando a gente obedece o que Deus quer, Deus tranquiliza as coisas. Mas enquanto você quiser ir contra a vontade de Deus, você não... Primeiro que não tem como, né? Mas você só vai se esforçar em vão. Não, e também parece uma coisa ilógica a vontade de Deus nesse caso. Tipo, a vontade de Deus era jogar o Jonas no mar. Porque ele queria trazer os Jonas de volta. Só que quem quer pensar nisso? Que a vontade de Deus seria jogar o homem lá nessa tempestade, tá ligado? No mar. Sim, também. Entendeu? Tipo, tem gente que não queria ir pro exército. Não queria de qualquer jeito. Mas a vontade de Deus. Aí os 16, tomados de grande temor. E você vê aqui, ó, que há Deus, enquanto Deus castiga Jonas, mas Deus também salva outras pessoas. Porque se você ler, Adriano, lê o 5. Capítulo 2, não? No 1 ainda. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhe já tinha dito. 16. Tomado de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Tu vê que Deus trabalha na situação para criar dentro dos marinheiros um temor para com Deus. Ele vai trabalhando na situação, a cada etapa eles vão criando mais temor diante de Deus. Então enquanto Deus estava repreendendo Jonas, Deus estava salvando aqueles marinheiros. Não se sabe, né, se eles se converteram, mas ficou como uma experiência. Porque eles tinham o costume de servir vários deuses. Talvez eles colocaram como mais um deus
para ele servir, ou eles, depois de ver tudo aquilo, porque eles clamaram aos deuses deles e os deuses deles não fizeram nada. E ele viu que quando eles jogaram Jonas no mar, o Deus de Jonas atendeu. Talvez eles se converteram, se arrependeram e colocaram o Deus de Israel como o único Deus. E tem muita gente que acha que o castigo de Jonas foi a baleia. Na verdade, a baleia foi a salvação de Jonas. Porque senão ele cairia no mar e morreria afogado. Então, antes de Jonas clamar, que ele vem clamar depois, Deus já tinha salvado eles, Deus já tinha agido com misericórdia. É um peixe grande, né? Não sabe se é uma baleia. Dá a entender que é uma baleia. Sim, é verdade. Parece que é uma baleia. Peixe grande é o Santos. Peixão. E Jonas, ele faz a oração. Em meu desespero, eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro. Ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Quem jogou Jonas no mar? Quem sabe? Deus. Não, mas fisicamente foram os marinheiros. Mas Jonas era calvinista. Ele sabia que por trás de todas as coisas... Oi? Se liga nessa heresia aí. Não, brincadeira, mas Jonas, como hebreu, ele entendia que Deus estava por trás de todas as coisas. Por isso que ele fala, não, foi Deus que me jogou aqui. Todas as suas ondas e vagas passaram por mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. Outrora, Jonas ele queria fugir de Israel do templo. Agora ele queria ver. Às vezes Deus precisa fazer a gente passar por determinadas situações para a gente reconhecer. Tipo, eu era feliz e não sabia. Onde está isso aí que tu falou? No 4. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me secou e as águas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe da minha vida de volta à sepultura, ó Senhor Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a tua misericórdia. Mas eu, com cântico de gratidão, ofereci sacrifício a ti. E o que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Então, Jonas ele chega à conclusão que a salvação é de Deus, ele salva quem ele quer, ele usa o método que ele quer. Às vezes a gente acha que o avivamento vai vir só através de eventos. E a gente faz um bagulho nosso enorme, grande, a gente prepara o grupo de louvor, prepara a palavra, chama aqueles pregadores de fora, sabe? Mas somente Deus tem um método. Deus pode ter avivado algum tempo de certa forma, mas não quer dizer que ele vai avivar da mesma forma. Só a Deus pertence a salvação. E às vezes a gente pode estar aqui orando, todo domingo fazendo EBD, mas às vezes o avivamento começar pela escolinha. Aí, e ele reconhece isso, que a salvação ela vem de Deus. E o Senhor fala ao peixe para que o peixe vomite Jonas e isso pega para exemplo que Deus, como que Deus se sentia com Jonas, que quando Jonas não quis fazer a vontade, tipo, se a gente se lembra daquela passagem que Jesus fala, né, para a igreja, não é morno, não é quente nem frio, é morno, por isso estou a ponto de vomitar da minha boca. Quando a gente não quer se colocar segundo a vontade de Deus, é assim que Deus se sente. E ele vai até essa cidade. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer. Então de Tarsis até Nínive... Isso? Oi? No 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, foi para Nínive, era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante o dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sabe um ponto que eu quero pegar aqui? Porque tudo
a mensagem de Deus ela começa com uma notícia ruim. Ela não começa com uma notícia boa, você é especial, ou Deus ele te ama. Eu acho que, tava vendo até um vídeo do Paulo Júnior, tipo que o Jesus te ama é bom, já salvou muitas pessoas se converteram através do Jesus te ama. Mas imagina uma pessoa ímpia, que está vivendo a vida toda errada, Deus me ama. Tipo, então não tem a necessidade de conversão, não tem essa necessidade de mudança. Está tudo bem, Deus me ama, eu estou vivendo do meu jeito. Mas tu vê que... Tem que ser explicado, né? Tem que ser explicado. E começa com uma notícia ruim, daqui a 40 dias, essa cidade vai ser subvertida. E o subvertida é a mesma linguagem para Sodoma e Gomorra. Que Deus ia descer com fogo naquela cidade, ia destruir tudo que havia ali. E os inimigos... Aí imagina, que esperança tem? Um hebreu desconhecido que estava pouco se lixando para aquela cidade, orando para que ninguém se convertesse. Que esperança que existia? Mas como a salvação ela pertence a Deus, a obra, quem convence é o Espírito Santo e não nós homens, eles creem nessa mensagem. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se pano de saco. Sentou sobre Cisa, então fez uma proclamação em Nínive, por decreto, o rei e de seus nobres. Não é permitido nenhum homem, animal, bois, ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, não cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e sejamos destruídos. Então tu vê o verdadeiro avivamento, que o verdadeiro avivamento não é só questão de você chorar, você se emocionar, mas eles ouvem uma má notícia e eles abrem o jejum. E o rei, imagina, né? Bolsonaro fazer um decreto, agora, é o seguinte, agora é todo mundo cristão, todo mundo crente. Ele, ninguém vai comer, ninguém vai beber, os animais não vão comer, vistam os animais também de pano de saco, que a gente vamos se humilhar diante de Deus, larguem suas más obras, porque talvez Deus eles nos perdoe. E é bacana isso, esse talvez, que já tira aquela mensagem errada de aceite Jesus, porque Jesus não precisa ser aceito. É a gente que precisa ser aceito por Ele. A gente deve se humilhar para Ele, talvez Ele nos aceite. Amém? E Deus, vendo tudo isso que eles fizeram, Deus se arrepende, que se arrepender não é o nosso arrependimento, né? Que Deus não tem pecado, não precisa de ser arrependimento. Mas Ele volta atrás e não destrói aquele povo. Arrependimento é a palavra que significa mudança de caminho, né? Sim. Então, Deus muda o caminho que Ele tinha preparado para aquele dia. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu, ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Aqui o que João estava falando? Tá vendo? O Senhor não pode ver um pecadorzinho chorando que o Senhor já quer salvar. E muitas das vezes a gente é assim. A gente olha para certas pessoas e acha que, tá vendo? Tava no mundão e agora tá pagando de santo. Tá vendo? Uma hora tá na igreja, uma hora tá no mundo. A gente acha que a gente procura nossos métodos para que Deus salve. Esse aqui merece a salvação. O problema da graça sempre foi esse, o merecimento. Mas esse aí não merece. Direto sempre você ouve a pergunta, fulano faz uma parte de coisa errada e depois ele vem aqui e é salvo. Acho injusto isso. Mas não é algo que depende de nós. Não é algo que depende da nossa justiça. Mas sim do querer de Deus salvar. E Jonas pirado. O Senhor me tira lá de Israel, me faz andar tudo isso, manda eu pregar para esse povo imoral, ganancioso, cruel, e depois no final de tudo o Senhor salva esse povo. Ele falou que é melhor morrer.
E tipo, eu preguei lá que eles iam morrer, eu não preguei que eles iam ser salvos. E minha moral como profeta? Vou me chamar de falso profeta, herege. E o Senhor respondeu, você tem alguma razão para estar fúria? Então tu vê a paciência de Deus com Jonas, né? Quando Moisés ele bate na rocha, Deus não tem misericórdia. Se você botasse Moisés e Jonas aqui e falava, quem merece misericórdia? Moisés, de lei. Mas quem decide é Deus. A misericórdia é de Deus e ele dá para quem ele quer. Moisés falou, eu quero entrar na terra prometida. Tu não. Mas Deus dá uma segunda chance para Jonas, mesmo ele tendo desobedecido. E Jonas saiu, sentou-se num lugar leste da cidade dali e construiu para si um abrigo. Sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Tipo, mesmo Deus estava falando, Deus mudou de ideia uma vez, talvez ele mude de novo. Eu vou sentar aqui e tomara que Deus pique fogo. Jonas queria que o ciclo de fato pegasse fogo. Então eu vou sentar aqui e vou ver o que Deus faz. Dá uma olhada. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Então esse é o primeiro versículo que eu vejo que Jonas se alegrar, que o restante ele só está irado, ele não quer fazer, está relutante. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou a lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ponto dele quase desmaiar. Então Deus dá um mimo para Jonas, né? Eu vou fazer nascer uma planta aqui que vai te fazer uma sombra para você dar uma relaxadinha. E Jonas se alegra com isso. E é engraçado, né? Às vezes a gente se alegra tanto com os mimos que Deus te dá, uma porta de emprego, uma bolsa na faculdade, uma pessoa que você, um namorado, uma namorada, a gente se alegra tanto. Mas a gente não se importa de fato com as pessoas que estão lá sofrendo sem Deus. A gente não se entristece com o sofrimento das pessoas. A gente se alegra tanto em... Isso é prova se você olhar o evangelismo de hoje em dia. Quantas pessoas que se dispõem aí, sabe? Mas aí tu vai ver nessas igrejas que vai dar um testemunho, a igreja está lotada. Essas igrejas têm bastante testemunhos. Sabe, se alegramos, e nós mesmos se alegramos quando Deus nos dá as coisas boas, mas quando com as pessoas que são ao nosso, às vezes nem tão longe, não precisa nem as pessoas de fora, as pessoas ao nosso redor, a gente não se preocupa, não dá a mínima, tipo, sabe, se tá bem, legal, se não tiver também, normal. E ele diz, a nascer do sol, trouxe o vento, com isso ele desejou a morte, morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. E quando Deus tira alguma coisa da gente que a gente gosta, é assim que a gente se sente, pra que eu tô vivendo? Se eu não posso ter o que eu quero, se eu não posso viver as coisas que Deus... Eu já não tinha nada, já saí da minha terra. Preguei pra esse povo que não merece. E agora a única coisa que me trouxe alegria o Senhor tira. E muitas das vezes e a gente é assim com Deus. Respondeu, sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Ele falou, não Deus, é isso mesmo, não aguento mais não. Preferível pra mim é a morte. Parecia criança, né, filho? Tipo, bem isso. Se jogar no chão, eu quero morrer. O pai dá um bagulho e depois tira. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita e a esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Tu vê que e aqui termina com uma pergunta. Será que Deus ele não pode alcançar a graça? Às vezes a gente tem muito dificuldade em aceitar algumas coisas, tipo, aquela pessoa ali, eu acho que aqui não é o caso, mas aquela pessoa não merece. Ou Deus não pode usar aquela pessoa, também pode ser.
Mas o avivamento verdadeiro, ele vai vir pelos métodos de Deus, não dos nossos. Não, isso não quer dizer que você não tem que orar, que você não tem que evangelizar. Mas a primeira coisa para o avivamento acontecer, ele começa pela pregação verdadeira do Evangelho. A gente estava conversando com a Adriana uma vez, a gente tem que entender o Evangelho. Isso que vai ser motivação. Porque esses avivamentos de eventos, de cultos, logo passam. No outro dia tu já não quer evangelizar, no outro dia você não quer orar, você não quer fazer nada. São rasos, são avivamentos rasos que acabam com uma velocidade. Sabe, o avivamento primeiro, você tem que entender que você é depravado, que você não merece, entendeu? Segundo, Deus não tem como você programar o avivamento, não tem como você programar, você pode orar, você pode trazer os melhores pregadores. O avivamento é de Deus e vai começar por onde Ele quer, e com quem Ele quer e da forma que Ele quer. E primeiramente, e segundo, olha, tipo assim, vou olhar pra mim, será que eu tenho me preocupado com as pessoas que sofrem? Ou será que eu só estou preocupado com a minha faculdade, com o meu trabalho, com a minha carreira? O que eu vou fazer depois que eu terminar o exército? Sabe, quando que eu vou namorar? Sabe, quando que eu vou casar? Será que só com os mimos que Deus quer me dar, que Deus pode me dar? Ou eu estou preocupado com a minha verdadeira missão, que é pregar o Evangelho, que é expor a verdade para as pessoas? Amém? É isso aí. Obrigado pela oportunidade.